Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 35 ao capítulo 37. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Estamos falando de Eliú. Eliú continua aqui, né? Ficou muito tempo calado. E agora ele está no seu primeiro discurso, que nós já iniciamos ontem, né? Falando do discurso dele, que iniciou esse discurso no capítulo 32 e continua aqui no capítulo 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que serviria ela? Que porventura tiraria dela mais do que o meu pecado? Dar-te-á resposta a ti e aos teus amigos contigo? Atenta para o céu e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, o que lhes dá, ou o que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo. E a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por acaso, das tuas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço do poderoso? Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira a canção de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e que nos faz mais sábio do que as aves do céu? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não vês, e a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo nem fazendo muito caso das transgressões, abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Capítulo 36. O homem sofre, o sofrer do homem lhe visa o bem. Deus lhe visa o bem. Prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus, como se Deus precisasse ser defendido por Eliú. Pois bem, de longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo, ninguém despreza. É grande em força da sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça ao aflito. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono, se assenta para sempre e são exaltados. E estão presos em grilhões e armaduras de cordas de aflição, e lhe faz ver as suas obras e as suas transgressões, e que lhe houvesse a soberba. Abra-lhe também os ouvidos para a instrução e manda-lhe que lhe se converta da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e o que os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvires, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si ira, aguilhados por Deus, não clamam por socorro. Porém, a vida na sua mocidade e morre entre os prostitutos
institutos cultuais. A aflição livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também, procura tirar-te das faces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto e as iguarias da tua mesa. Assim seriam cheios de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Ele continua: guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie. A grande quantia de resgate, estimaria ele a sua lamúria e todos os seus grandes esforços para que veja livre da sua angústia? Não respirareis pela noite, em que os povos serão tomados em seus lugares? Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a miséria. Eis que Deus lhe mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o caminho, e de quem lhe pode dizer: praticaste a injustiça? Eliú agora vai exaltar a majestade de Deus. Lembra-te de que lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Porque trai para si gotas de água, que do seu vapor destila chuva, e as nuvens derramam, gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender e estender-se das nuvens e os trovões e dos pavilhões? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícia a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. E aí adentramos ao capítulo 37. Dai ouvidos ao trovão de Deus, ao estrondo que sai da sua boca. Ele solta por debaixo de todos os céus os seus relâmpagos, até os confins da terra. Depois ruge a sua voz, troveja como estrondo, como a majestade, e já eles não retêm o relâmpago. Quando lhe ouve a voz, como a voz que troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque diz a neve: cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Assim toma ele inativa as mãos de todos os homens, para que reconheça as obras dele, e as alimárias entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. De sua recâmara sai ao pé do vento, e dos ventos do norte o frio, pelo que Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também uma umidade entrega densamente delas as nuvens. As nuvens se espalham e espagem os relâmpagos. Então eles, segundo o rumo que lhe dá, se espalham para toda uma outra direção, para fazer tudo o que lhes ordena sobre as redondezas da terra. Tudo isso faz ele vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer misericórdia. Inclina já os seus ouvidos para considerar
as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus opera ou como faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daqueles que é perfeito em conhecimento? Olha como ele fala, ensina-nos que lhe diremos, porque nós revolvos a terra e nada lhe podemos expor. Conta-lhe alguém que tem dito, seria isto o desejo do homem a ser devorado? Eis que o homem que não pode olhar para o céu, o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento, lhe deixa a limpo, de norte para o áureo esplandecer, pois Deus está cercado de tremenda majestade. O Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder. Porém, não perverte o juízo e a plenitude de justiça está nele. Por isso o homem o temem. Ele não olha para os que julgam sábio. E aí, amanhã, nós vamos falar, no dia 26, de Jó, do 38 ao 42. E aí você percebeu que é a nossa última etapa do livro de Jó. Vamos orar comigo? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Depositamos diante de Ti, nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.